Bom dia, turma do quarto ano. Estamos nós aqui em mais uma manhã, de conhecimento, em mais uma manhã de aprendizagem. E hoje, na nossa aula de ortografia, nós vamos aqui fazer a nossa revisão, tá certo? Então fique atento que eu vou explicar, fique atento que eu vou dizer, que é para você ficar esperto, para você ficar ligado em todas as explicações, para você fazer uma prova e tirar um 10. Para você fazer uma prova e ficar perfeito em tudo que você vai fazer, tá certo? Então fique atento. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão de ortografia sobre acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas e oxítonas, que vai estar onde? Lá no módulo 3 a 16. Vamos fazer também sobre CH e X, que está lá na gramática, páginas 159 e 161. Vamos fazer sobre oso e osa, que também é um conteúdo que está na gramática, páginas 184 e 185. Tá certo? Então, página 184 e página 185. Tá bom? Então, você fica por dentro dessas atividades aqui, desses conteúdos, tá bom? Você fica assimilando, você fica observando e pegando tudo que for rendoso para você, tá bom? E hoje nós vamos começar com a acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas e oxítonas, tá bom? Acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas e oxítonas. Vamos lá, olha só. A gente viu o seguinte, a acentuação gráfica já está dizendo acentuar, né? Acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas. E o que é monossílaba tônica? É aquela palavra que tem apenas uma sílaba. E o que é tônica? É aquela palavra mais forte, tá certo? É a palavra mais forte. Acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas, tá bom? Então vamos ver aqui. Quando é que a palavra ela pode ser monossílaba tônica e possui acento ou não, certo? Vou só tirar aqui, tá certo? Para depois a gente começar a fazer qual é a nossa outra revisão. Olha só. Pronto. A gente tem uma regra básica, né? Para a gente poder saber isso daí. Olha só. As palavras monossílabas com pronúncia forte são chamadas de tônicas. E as palavras monossílabas com pronúncia fraca são chamadas de átonas. Então, quando a palavra for monossílaba e for pronunciada com mais força, a gente diz que é tônica. Quando for pronunciada com menos força, a gente fala que é átona, tá certo? A gente diz que é átona. Entendido? Então, vamos lá, olha só. A monossílaba tônica terminada em, presta atenção, terminada em A e As, E e Es, O e Os, e também de tons abertos, EI e ES, EL e ELS, OI e OIS, certo? Recebem acento gráfico, recebem acento gráfico. Pronto. Repetindo, tá certo? Repetindo. Quando a palavra for monossílaba tônica, ela é considerada monossílaba tônica, aquela palavra que só tem uma sílaba. Se ela terminar com A ou As, E ou Es, O ou Os, E ou Es, El ou Els, Os ou Ois, recebem acento gráfico, tá certo? Elas recebem acento gráfico, tá bom? Não esqueçam disso. Já as monossílabas átonas nunca recebem acento gráfico. Por mais que a palavra monossílaba átona termine com A, com O,
ela não recebe acento gráfico. É o caso de dá e nó. Fui junto com ele de casa até a vila. Esse dia aí não recebe acento gráfico. É monossílaba átona, tá certo? Lembrando. Terminar com a, o, as, é, o, es, o, os, é, o, es, é, o, e, els. Oi ou os recebem acento gráfico, certo? Recebem acento gráfico. Você não pode esquecer disso, tá bom? Entendido em relação à monossílaba. Outra. As monossílabas agora, as palavras oxítonas. A gente sabe que monossílaba é aquela palavra que só tem uma sílaba. E as palavras oxítonas? As palavras oxítonas, tá certo? São aquelas palavras em que a última sílaba é a mais forte. Aqui, ó. Café, picolé, cajá, certo? Ó, última sílaba é a mais forte. Então a gente diz que é o que? Oxítona, certo? Oxítona. E quando é que essas oxítonas elas recebem acento? Quando é que elas recebem acento? Olha só, nós falamos das monossílabas e agora vamos falar das oxítonas. As oxítonas terminadas em a ou as, é ou es, o ou os, em ou eis, é ou eis, el ou els, oi ou ois. Pronto. Quando a palavra for oxítona e tiver essas terminações, elas são acentuadas. Ó, café terminou com E, picolé terminou com E, cajá terminou com A. Se eu colocar aqui, ó, parabéns, ó, pronto. Recebe acento porque termina com NS. Café recebe acento porque termina com E. Picolé recebe acento porque termina com E. Cajá recebe acento porque termina com A. Tá certo? Então você tem que saber essa regra básica. Se na prova tiver alguma atividade em que você tem que observar a palavra e dizer por que aquela palavra recebeu acento, é só você verificar as terminações. Se ela for oxítona e tiver alguma terminação, você vai e justifica. Recebeu acento porque é oxítona terminada em A, por exemplo. Foi acentuada porque é oxítona terminada em E. Foi acentuada porque é oxítona terminada em NS. Quando for para justificar em relação à acentuação gráfica, você vai fazer dessa forma. Certo? Entendido? Em relação às monossílabas e paroxítonas? Então não esqueçam, as monossílabas elas só recebem acento quando terminar com a ou as, é ou es, o ou os, com os ditongos abertos, é ou es, é ou els, oi ou ois, certo? Você tem que fazer isso daí. E as oxítonas só recebem acento quando tiver essas terminações que eu já falei para vocês. Entendido? Então, observe direitinho lá na prova. Presta atenção em tudo que eu expliquei que você vai conseguir fazer, ó, tudo ok. Tá certo? Então, vamos aqui. Pronto. Essa daqui já foi. Vamos ver agora. Pronto. Vamos falar agora. CH barra X. Certo? Ó, CH barra X. Que é uma atividadezinha lá da nossa página de gramática. (159), certo? Até a 161.
né? A gente sabe que o CH e o X, né, eles têm pronúncias iguais. Ó, chulé, xícara, chave, bruxa. Pronto, olha só. Eu coloquei aqui 2 palavras com CH e 2 palavras com X. Quando você pronuncia, você faz a pronúncia, esta e esta tem o mesmo som. Eles possuem o mesmo som, tá certo? E o que é que você vai fazer? Olha só. Depois de, outra observação, depois de ai, ei e o, a gente usa sempre o X, certo? Vou colocar aqui, ó. Depois de ai, ei e o, eu utilizo sempre o quê? O X. Por exemplo, enxada, certo? Enxada. Outra, enxoval. Outra, enxuto. Certo? Então, isso aqui é outra regra básica que você também tem que observar. Tá certo? Palavras com CH e palavras com X. Claro, evidentemente que tem palavras que começam com CH e tem palavras que começam com X. Tá certo? Chuva. Lembrando que as palavras derivadas da mesma família, elas também serão com as mesmas letras. Por exemplo, olha só. Se eu tenho aqui a palavra bruxa, quais são as palavras derivadas de bruxa? Quais são as palavras que eu posso formar a partir de bruxa? Bruxaria, então vai ter que ser com X também, ó. Bruxinha, ó. Tá certo? Vamos aqui ver outra palavra com CH. Chuva, chuvisco, chuvinha. Ó, tá certo? Ó. Se é com X, as palavras derivadas vão ser com X. Se é com CH, as palavras derivadas serão com CH. Tá certo? Então, não esqueçam disso. Tá bom? Não esqueçam disso. Depois de ai, e ou, a gente sempre coloca X. Rouxinol, certo? Enxoval, enxuto. Tá bom? E outra agora que a gente vai falar é oso e osa, que também ela é da página 184, certo? E 185. Olha aqui. 184 e 185, ó. Oso, osa. 184 e 185, tá certo? Olha só. No oso e no osa, a gente vai ver o quê? Que os adjetivos, tá certo? Os adjetivos terminados em oso e osa, formados a partir de um substantivo, também terminam com S, certo? Os adjetivos terminados em oso e em osa, formados a partir de um substantivo, são escritos com S. Olha só. Adjetivo, ó. Carinho. Quem tem carinho é carinhoso. Oso, ó. Aquele bolo é gostoso, ó. Oso. Tá certo? Aquele bolo é cremoso. Aquela menina é gulosa. Certo? Ele é muito cuidadoso. Ou seja, os adjetivos terminados em oso, em osa, sempre são com S. Qualidades, características, adjetivos, tá certo? Termina com S. Quem tem curiosidade é o quê? Curioso.
curioso. Tá certo? Quem tem carinho é carinhoso. Quem tem cuidado é cuidadoso. Tá certo? Quem tem maldade é maldoso, maldosa, ou seja, adjetivos. Certo? Quando forem adjetivos, terminar com oso e com osa, a gente sempre coloca o OSA ou o OSO. Tá certo? Então, quando vocês verem essa revisão, vocês vão ficar mais esclarecidos para poder resolver as atividades de vocês da prova. Tá bom? Fiquem com Deus.